cuidado, você pode estar pisando na cabeça de Jesus sem saber. Olá, e preste muita atenção, porque a mensagem que eu tenho hoje pode abalar suas convicções e mudar a sua vida. A pergunta que eu vou te fazer agora é a mais séria que você vai ouvir hoje. Será que você pode estar pisando na cabeça de Jesus sem perceber? É isso mesmo. E se eu te dissesse que essa atitude pode te levar a um caminho sem volta, um caminho de perdição? Eu estou falando de algo extremamente grave, algo que a Bíblia nos alerta com toda a sua força. Fique comigo até o final, porque o que eu vou te revelar não é para te assustar, é para te despertar, é para te tirar da zona de conforto. E você que está me assistindo, compartilhe esta mensagem, porque eu tenho certeza de que há alguém que precisa ouvir o que Deus vai falar hoje. Se inscreva no canal, ative o sino e deixe o seu like, porque assim o algoritmo entende que este é um conteúdo importante e vai recomendar para mais e mais pessoas. A paz do Senhor, meus amados, meu coração está ardendo por esta palavra. Já faz mais de 3 anos que eu tenho falado aqui na nossa amada congregação sobre algo que tem sido minha paixão e meu chamado, a aversão ao pecado e a busca por uma conexão profunda e verdadeira com o Espírito Santo. Porque a proximidade com o Espírito Santo não é um luxo, é uma necessidade, é a nossa bússola, o nosso fôlego, o nosso tudo. Hoje eu quero que você abra seu coração para o que o Espírito de Deus vai nos revelar através de um trecho que eu confesso é um dos mais impactantes de toda a Bíblia. Na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 29, que diz: "De quanto mais severo castigo julgais vós, que será considerado digno aquele que desprezar o Filho de Deus e profanar o sangue do acordo com o qual foi santificado, e insultar o Espírito da graça?" Meu Deus, que palavra poderosa, que palavra séria! E por isso, hoje eu quero te levar a uma jornada que vai nos mostrar por que a nossa atitude em relação aos erros é tão crucial, é vital. Vocês sabem que no Antigo Testamento, a forma de lidar com os enganos era através de ofertas de animais, certo? O sangue de bois e cabras. Eram sacrifícios que eram feitos anualmente, repetidamente. Eles eram como um lembrete constante de que o pecado ainda estava ali, de que ele não tinha sido removido. Essas ofertas eram apenas uma sombra, uma memória dos pecados, mas não a sua remoção definitiva. Pelo amor de Deus, entendam isso. Era um ciclo sem fim. Ano após ano, o sacerdote precisava entrar no lugar santíssimo para fazer a expiação pelos erros do povo. E por que isso acontecia? Porque era a única maneira que eles tinham de lidar com o pecado. Era uma regra, um mandamento. Mas, glória a Deus, porque essa regra não era a última palavra. Porque no princípio, desde a eternidade, já estava escrito sobre aquele que viria. Jesus Cristo, o Messias, aquele que tiraria o erro do mundo de uma vez por todas. Ele não ofereceu uma oferta anual, não ofereceu sangue de animais. Não, ele se ofereceu a si mesmo. Ele ofereceu para sempre um único e definitivo sacrifício pelo erro. E hoje, ele não está mais na cruz, ele não está mais na sepultura. Ele está sentado, meus irmãos, à direita do Pai, intercedendo por nós. A obra está completa, está finalizada. E por isso, nós podemos nos aproximar dele com ousadia, porque o caminho foi aberto, o véu foi rasgado de cima a baixo. Aleluia! E é por isso que, depois deste sacrifício maravilhoso, o autor de Hebreus nos exorta a perseverar na fé. No capítulo 10, dos versículos 19 a 25, ele nos fala da coragem de entrar no santuário, porque Jesus nos abriu um caminho novo e vivo. Ele se tornou o nosso grande sacerdote. Assim, podemos nos aproximar de Deus com um coração sincero e com total certeza na fé, com nossos corações purificados da má consciência e nossos corpos lavados com água pura. Ah, que maravilha! E ele nos lembra, fiel é o que prometeu.
Ele nos chama a nos considerarmos uns aos outros, a nos motivar ao amor e às boas ações. E nos dá um alerta que é fundamental para os nossos dias. Não deixemos de nos reunir, como é costume de alguns, mas nos encorajemos mutuamente, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Meus irmãos, estamos vivendo os últimos dias. Esse dia está se aproximando. A volta de Jesus é iminente. Por isso, a nossa perseverança não pode ser uma opção. Ela tem que ser a nossa prioridade, a nossa vida, o nosso propósito. Agora, eu quero que você preste muita atenção, porque é aqui que a mensagem começa a ficar mais intensa, mais impactante, mais profunda. Porque chegamos ao ponto-chave sobre o que significa de fato pisar em Jesus. No versículo 26, o autor de Hebreus diz: pois se pecarmos de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Ouça isso, igreja. Se pecarmos de propósito, se já conhecemos o que é certo e errado, e mesmo assim praticamos o errado, nós estamos invalidando o sacrifício de Jesus sobre a nossa vida. É como se estivéssemos dizendo: Jesus, o seu sacrifício na cruz não foi suficiente para mim. Eu não o quero, prefiro o meu erro, prefiro a minha vontade. É como se estivéssemos rejeitando a oferta de Cristo na cruz. É por isso que a Bíblia diz que já não resta mais oferta pelos nossos pecados, porque a única oferta que nos salva já foi feita. E se você a despreza, o que te resta? Nada, nada. Ser seguidor de Cristo, segundo o Novo Testamento, não é uma permissão para cometer erros. Não. Ser um seguidor é um caminho de santidade. Requer esforço para caminhar em santidade. E se sabemos o que é certo e não o fazemos, também estamos errando de forma voluntária. A Bíblia é clara. Tiago 4,17 diz: aquele que sabe fazer o bem e não o faz, lhe é contado como erro. Não vale vir com essas desculpas que a gente ouve por aí. Ah, pastor, mas a gente é humano. Somos imperfeitos, Deus perdoa. Claro que somos humanos, claro que somos imperfeitos. E glória a Deus porque Ele perdoa. A graça de Deus é a maior prova de que Ele perdoa. Mas o que a Bíblia está nos alertando aqui é sobre o erro deliberado. É o pecado de escolha. É quando a gente sabe que é errado, mas faz de propósito. É quando a gente se entrega ao erro de forma consciente, com total conhecimento de causa. Isso é diferente de uma fraqueza que a gente luta para vencer. Aqui, o texto está falando daquele que se entrega de corpo e alma às más ações. Ai, meu Deus! E o que acontece com quem erra voluntariamente? A Bíblia continua: mas uma certa e terrível expectativa de juízo, e o ardor de fogo que há de devorar os adversários. Meus irmãos, a gente não pode brincar com o pecado, não pode. O juízo terrível e o ardor de fogo devorarão os inimigos de Deus. Mas a grande questão que me assusta, que me arrepia, é que aqui, no livro de Hebreus, o autor não está falando com pagãos, com pessoas que não conhecem a Deus. Não. Ele está falando com os cristãos. Está falando com o próprio povo de Deus. O adversário de Deus, neste capítulo, infelizmente, é o seu próprio povo que vira as costas para o seu Criador, cometendo erros voluntariamente. Sabe o que está escrito em Tiago 4,4? Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Você que se diz cristão, mas ama a festa, a bebediça, a mentira, a malícia, a fofoca, o adultério, a imoralidade, você está se constituindo amigo do mundo. E a Bíblia é clara: quem é amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Não brinque com o pecado. Pelo amor de Deus, não brinque com o pecado. Mas para você que está me ouvindo agora e ainda não entregou sua vida a Jesus, talvez você esteja vivendo no mundo, afundado no erro. O que eu quero te dizer é que ainda há tempo. Não dá mais para viver de qualquer jeito. Se converta hoje mesmo. Jesus está com os braços abertos. Ele te ama. E para você que já é um crente, para você obreiro, porteiro, diácono, presbítero, evangelista, missionário,
pastor, bispo, apóstolo, para você que está me assistindo agora e sabe que tem cometido erros voluntariamente, pare, conserte sua vida agora, porque o que se aproxima, a palavra de Deus garante que vai te dar medo. O autor de Hebreus nos lembra de quão severa era a lei de Moisés. Aquele que violava a lei de Moisés, pelo testemunho de 2 ou 3 testemunhas, morria sem misericórdia. A lei era implacável. Mas, se a lei, que era uma sombra, já era tão implacável, imagine a vingança de Deus contra aqueles que desprezam o sacrifício perfeito do Filho. Ai, meu Deus! Mas eu quero te dar esperança. Enquanto há vida, há possibilidade de perdão. Sim, meu irmão. Sim, minha irmã. Se você se humilhar de forma genuína na presença de Deus, se você se arrepender com sinceridade, Ele vai te perdoar. Mas se você morrer cometendo erros voluntários, a palavra de Deus garante que você morre sem misericórdia. Não é invenção minha, está escrito. Eu vejo muitos crentes dizendo que usam substâncias ilícitas de vez em quando, que bebem para desestressar, e eu me pergunto, e se você morrer em meio ao pecado, sem tempo de se arrepender? A Bíblia diz que você morre sem misericórdia. Imagine a cena. O crente que depois de conhecer a verdade sabe que não deve se embriagar, mas encontra velhos amigos, aqueles amigos que ele deixou para trás por causa de Jesus. E eles o chamam, vem, só uma cerveja, não tem problema. E ele, que deveria permanecer firme na fé, acaba entrando na festa, na bebedeira. Ele se embriaga. E voltando para casa, cambaleando pela rua, bêbado, acontece uma tragédia. Um carro o atropela. Morrendo no ato do erro deliberado, a Bíblia diz que ele morre sem misericórdia. Sabe por quê? Porque naquele momento ele pisou na cabeça de Jesus. Ele desprezou a oferta de Cristo. E eu quero falar agora com você que é crente, seja porteiro ou pastor. Você que está me ouvindo e está errando voluntariamente às escondidas. Você que pensa que Deus não está te vendo. Você que acha que a conta nunca vai chegar. Você que depois do culto vai para um motel com o amante. Você que no culto louva e depois vai fornicar ou adulterar. Já imaginou que no ato do pecado, naquela cama, você pode sofrer um infarto fulminante? E a palavra de Deus garante que você morre sem misericórdia? E o juízo terrível e o ardor de fogo estarão te esperando. Por que isso acontece? Porque errar de forma deliberada é o mesmo que pisar na cabeça de Jesus. Eu vejo em muitas igrejas o costume dos membros pularem, de forma simbólica, sobre a cabeça do diabo. Músicas que mandam pisar na cabeça do diabo. E o povo pula, canta, grita. Mas, lamentavelmente, muitos crentes que estão dizendo que estão pisando na cabeça do diabo, na verdade estão pisando na cabeça de Jesus. Que loucura! Que hipocrisia! Quantos dos que estão nestes cultos, pulando, dizendo que estão pisando na cabeça do diabo, têm vidas cheias de engano, fofoca, mentira, cobiça, adultério e imoralidade? Eles estão pisando na cabeça de Jesus. E a Bíblia é clara. De quanto mais severo castigo julgais vós que será considerado digno aquele que desprezar o Filho de Deus e profanar o sangue do acordo com o qual foi santificado e insultar o Espírito da graça? Meu Deus! O maior castigo será para eles. Por quê? Porque eles sabem que não devem cometer erros voluntariamente, mas cometem. Eles pisam no Filho de Deus. Então eu te rogo, eu te peço, com a autoridade que o Senhor me deu, não pise na cabeça de Jesus, não pise no Filho de Deus. Se você fazia ou está fazendo, pare agora mesmo, agora. Arrependa-se. Se você continuar profanando o sangue de Jesus Cristo que um dia te santificou e continuar entristecendo o Espírito da graça, a palavra de Deus garante que Ele derramará a sua vingança sobre você. Porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu darei a retribuição, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Este é um recado para você que se considera crente. Este é um recado para o povo de Deus. Deus julgará o seu povo. Minha é a vingança, darei a retribuição. Então eu quero te fazer uma pergunta. Como está sua vida diante de Deus? Você tem pisado em Jesus?
Você tem cometido erros de forma deliberada? Arrependa-se agora, porque horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo.